12h03. Olá, amigos, muito boa tarde. Semana começando e o NT Sul está chegando na sua casa. Nosso muito boa tarde para você e a nossa missão é manter você muito bem informado. Quero desde já agradecer a você pela companhia de sempre aqui na TV Novo Tempo. E no NT Sul de hoje você vai ver: desinformação resulta em queda nas taxas de vacinação no Brasil. Começa a entrega de 103 cisternas gratuitas em Cachoeiro do Sul, como parte do programa Água do Céu. Professores estão em greve contra o pacote de medidas anunciado pelo governador do Rio Grande do Sul. Família cachoeirense morre tragicamente no feriado da Proclamação da República. E ainda, Novembro Laranja. Nossa equipe conversou com uma fonoaudióloga sobre o zumbido que afeta milhões de brasileiros. Como sempre, nós queremos a sua participação aqui com a gente. Mande sua mensagem, opinião, sugestão, um recadinho. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Tem também o nosso Facebook, o link ao vivo do jornal já está lá para você conferir, compartilhar, curtir, comentar, enfim, e mandar a sua mensagem. facebook.com/TV Cachoeira. Interaja com a gente e fique ligado aqui na Novo Tempo, porque o NT Sul já está no ar. Seja muito bem-vindo no NT Sul, que está começando agora, atualizando você sobre as últimas informações. No Brasil, diversas vacinas estão incorporadas no calendário do Sistema Único de Saúde. A taxa de cobertura por aqui sempre foi alta, mas vem caindo nos últimos anos, colocando em alerta especialistas e profissionais da área. E o motivo dessa queda é a desinformação. Desinformação e descaso são os maiores problemas identificados pela Secretaria Estadual de Saúde para que o estado do Rio Grande do Sul tenha baixa cobertura vacinal. A pesquisa inédita realizada pelo Instituto Amostra ouviu 1.371 pessoas em 13 municípios gaúchos. Em ordem de resposta, aparecem listados o esquecimento, o medo de efeitos colaterais nas crianças e a falta de tempo, deixando claro que não há entendimento sobre a importância do assunto. Diante disso, o Estado inicia uma ofensiva para reverter a situação. O governo do Estado, através da Secretaria, em conjunto com as entidades de representação dos municípios, FAMURS e COSEMS, pretende investir muito na informação, nas futuras campanhas de vacinação dos vários calendários, pretende criar mecanismos que facilite para que as pessoas possam tirar dúvidas, pretende apoiar os municípios de uma forma mais objetiva e presente, no sentido de mobilizar a força de trabalho localizada nas unidades básicas de saúde, entre elas os agentes comunitários, capacitação das equipes, junto com os gestores municipais, buscar extensão de horário de funcionamento das unidades. Vamos focar em campanhas que possam chegar diretamente às famílias, mostrando a importância da vacina e o dever que cada um tem em relação ao cuidado com o seu filho. O levantamento apontou que em 90% dos casos há o atraso no calendário de pelo menos 4 vacinas do calendário vacinal. Das mais apontadas estão em ordem decrescente a gripe, sarampo, febre amarela e varicela. O conjunto da desinformação ou descaso aparece liderado pelo esquecimento, seguida do medo dos efeitos colaterais da vacina e ainda a falta de tempo. As justificativas pela não vacinação dos filhos soma 59% dos entrevistados incluídos neste indicador. Já 31% dos entrevistados alegaram questões relativas à saúde da criança que impossibilitaram a imunização. Os dados levantados pelo Estado acendem mais uma vez a luz amarela nos setores de imunização dos municípios e refletem a realidade, embora nas ruas a resposta não seja a mesma. Tu levou teus filhos para vacinar? Levei. Sempre ou teve alguma vacina que eles deixaram de fazer? Não, nunca deixaram de fazer. Por que tu sempre vacinou teus filhos? Para prevenir, né, de doenças, sarampo, a rubéola, essas coisas. Meus filhos agora estão tudo grande, um tem 25, outro tem 17, mas quando eram pequenos nunca deixaram de fazer. Meus filhos estão vacinados, já são adultos, já estão fora de casa, né?
mas sempre foram vacinados na época certa, né? Por que tu vacinou teus filhos? Sim, para proteger, né? Contra as doenças, né? Assim como o cuidado deles, né? E faz parte da obrigação da mãe, né? Levar no posto para vacinar, né? Ainda mais eu que, né, trabalhando num posto de saúde, né? Tá ótimo. Então, quando tem campanha de vacinação, também participa? Participo, Sempre se imuniza? sempre. Sempre vacinei, mas são tudo adultos e os netos também foram vacinados, sempre. Eu sou professora de ciências, então sempre vacinei. Sabe da importância? Da importância de uma vacina. Sim, todas as vacinas que foram necessárias foram dadas. Eles são adultos já? Sim, 25 anos, a minha mais velha. Nunca deixou de vacinar? Nunca. Por que sempre levou para vacinar? Porque para evitar todas as doenças que eram necessárias para não ter no corpo do bebê, né? Eu acho muito importante porque tem que cuidar da saúde, né? Saúde é o mais importante sempre. Tenho recebido todas. Quando ocorre alguma campanha extra, tu vai até o posto de saúde vacinar? Vou me vacinar. Se hoje eu pudesse pegar a tua carteirinha de vacinação, tá tudo em dia? Tá tudo em dia. Todas as Foi vacinas. conferido há poucos dias, inclusive. É? Aham. E tu tem o documento inteirinho guardadinho? Tenho todo ele, Desde criança. desde criança. Quando os dados apontam queda de cobertura vacinal, não há apenas uma em específico onde é identificada a ausência na procura. E essa máxima se confirma com dados nacionais de queda da cobertura vacinal. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 7 das 8 vacinas obrigatórias na infância tiveram a cobertura aquém do esperado em 2018. Com exceção da BCG, cuja meta é imunizar 90% do público-alvo, vacinas como a pneumocócica e a pentavalente não conseguiram alcançar 95% da população prioritária. Especialistas acreditam que a BCG tenha sido a única com taxas satisfatórias, por ser aplicada assim que a criança nasce. Já a vacinação contra a gripe, recomendada para gestantes e crianças, alcançou 76% desses dois segmentos, quando o objetivo é chegar a 90%. A tendência de queda se acentuou em 2017, ocasião em que a vacinação infantil registrou os índices mais baixos em 16 anos. Fake news e informações imprecisas agravam ainda mais o quadro geral. Temos que nos mobilizar porque 59% das pessoas entrevistadas, de 1.371 entrevistas, mostraram que o entrevistado não tinha informações objetivas ou até mostrou um certo descaso em relação à importância da vacina. Como as vacinas elas são trabalhadas juntas no calendário básico, né? Quando uma vacina ela tem uma certa queda, às vezes leva as outras vacinas também para uma queda. Mas de uma maneira geral, algumas vacinas hoje, né, elas estão com um percentual importante, né, que são comprometedoras porque envolvem a proteção contra vários agentes, como por exemplo a pentavalente, né, que protege contra 5 agentes diferentes. Então ela é uma vacina extremamente importante, que ela é colocada de uma forma de um esquema primário em menores de 1 ano e também completada as doses a partir de 1 ano de idade com dose de reforço, né? E a importância de ser completado esses esquemas de vacinação para que a gente tenha uma imunidade garantida, né, para esse grupo da população. Elas ficam preocupadas com a ameaça do risco, né, de contraírem alguma doença, ao invés de irem procurar ações de promoção e de prevenção da saúde para evitar realmente o adoecimento, né, seu e dos seus filhos. Vacina imuniza, vacina previne, vacina protege e que a não vacinação pode se traduzir em agravos de saúde, inclusive em óbitos, em morte. Então, as pessoas têm que cumprir o seu papel, que é garantir o direito das crianças de terem a vacinação, porque ela é proteção à saúde e é uma forma de evitar que epidemias que eram do passado voltem a circular no estado do Rio Grande do Sul. Como a gente sempre diz assim, aqui vacinar é fundamental e é muito importante, tanto para adultos quanto para crianças. E atenção, ainda dentro desse assunto, começa hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo em todo o país. As pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos de idade são o alvo desta etapa.
De acordo com o último boletim epidemiológico sobre sarampo do Ministério da Saúde, essa faixa etária é a que mais acumula números de casos da doença. Nos últimos 90 dias, foram confirmados 1.729 casos em pessoas dessa faixa etária. A Secretaria de Agricultura e Pecuária da Prefeitura de Cachoeira do Sul começou a entrega de 103 cisternas gratuitas da segunda fase do programa Água do Céu. Os bens foram adquiridos com recursos do Fundo de Gestão Compartilhado Prefeitura Corsã e de emenda impositiva do vereador Igor Noronha. O valor total do investimento é de R$ 198.323,41. As famílias beneficiadas têm um prazo de 60 dias a contar da data de entrega para a montagem, sob pena de terem recolhidos os materiais que são o reservatório, calhas, filtro e tubulações. Nos últimos 4 anos, o Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água do Rio Grande do Sul perfurou 331 poços tubulares com potencial para beneficiar quase 9.000 famílias em cooperação com prefeituras. Veja como funciona o trabalho. A perfuração de poços é uma das principais demandas dos municípios gaúchos ao Estado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural mantém um departamento com infraestrutura para realizar obras de poços tubulares profundos e beneficiar o meio rural. Os pedidos de poços são executados mediante convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Nesta parceria, o Estado disponibiliza maquinário e servidores para executar a obra. A Secretaria da Agricultura também trabalha para a liberação da licença ambiental da perfuração. A Prefeitura deve realizar serviços complementares, como a instalação de bombas, caixas d'água e rede de distribuição. E a gente tem que ter como é que eu vou dizer, uma atividade junto. Não adianta um querer fazer e outro não, aí isso não fecha. Aí nós temos essa participação com a Prefeitura, com a Agricultura e tudo, que a gente realmente não pode se queixar deles ali. Nós fizemos um trabalho aqui na comunidade, são uma média de 600 sócios da água. Perfuramos um poço com 132 metros. O poço está dando em média de 12.000 litros hora. E o poço está pronto, o pessoal está contente e vai ajudar muito a reforçar essa comunidade aqui. O maquinário da agricultura também é usado para obras rurais, como a abertura de açudes, que podem ser usados para a irrigação de plantações e mesmo para a piscicultura. Para suprir os pedidos de poços tubulares profundos, o Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água da Secretaria da Agricultura utiliza uma estrutura de perfuratrizes rotopneumáticas com conjuntos compostos por maquinários e caminhões para obras de média profundidade e caminhões robustos para perfurações mais profundas. Em média, a perfuração de poços tubulares demora de 3 a 4 dias. Todo o estado do Rio Grande do Sul, serra, fronteira, noroeste, não tem lugar, dificilmente um município que nós já não passamos perfurando poços. A gente vê pessoas ficar muito contentes quando sai com um serviço, um poço que deu água. A gente sente a tristeza do povo quando não dá, a gente faz outras tentativas. Geralmente a gente sai, quando sai, aquela comunidade fica com água. O prefeito Sérgio Gnatti reassumiu nesta segunda-feira o comando da Prefeitura de Cachoeira do Sul, depois de 30 dias de férias. Neste período, o vice-prefeito Kleber Cardoso esteve no cargo. O primeiro compromisso foi com os secretários para a tradicional reunião de segunda-feira, na qual ele foi atualizado sobre o andamento de cada pasta. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a abertura de agenda acontece a partir de terça-feira, começando com o atendimento ao público.
Neste momento eu quero saudar você que está ligadinho aqui na TV Novo Tempo assistindo o NT Sul, ou você que está chegando em casa agora e ligando a TV. Seja muito bem-vindo, interaja com a gente, nosso WhatsApp, nosso WhatsApp está à sua disposição, 997697129, ou mande sua mensagem também pelo Facebook, tá? facebook.com/TV Cachoeira. A gente está aguardando o seu recadinho. Está deflagrada a greve de professores e funcionários no estado do Rio Grande do Sul. O motivador para a paralisação é o pacote de medidas proposto pelo governador Eduardo Leite, que mexe no plano de carreira da categoria e de todo o funcionalismo estadual. Começa sem mobilização a greve de professores e funcionários estaduais aqui em Cachoeira do Sul. Nós estamos em frente ao Instituto Estadual de Educação João Neves da Fontoura, uma das maiores escolas do município, onde as aulas transcorrem normalmente e não há nenhuma adesão à paralisação já votada em assembleia pelo sindicato da categoria, o CEPERS. A assembleia ocorreu na semana passada em Porto Alegre, com o indicativo de início da greve já nesta segunda-feira e sem prazo para a retomada das atividades. Pequenas assembleias e novas reuniões devem ocorrer em cada um dos educandários estaduais, definindo os rumos da paralisação aqui na cidade. Mais de 20 mil pessoas, conforme dados dos organizadores, se mobilizaram em ato público realizado na última quinta-feira em protesto contra o pacote de reestruturação do Estado proposto pelo governador Eduardo Leite e já encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O CEPER Sindicato, que representa professores e funcionários estaduais, já havia antecipado que a paralisação iniciaria tão logo os projetos fossem protocolados na Assembleia. A Casa Legislativa deve apreciar e votar cada uma das 9 propostas até o início de 2020. A greve geral dos professores e funcionários foi aprovada na plenária realizada na quinta e é uma resposta às reformas propostas pelo governador Eduardo Leite no serviço público, que projeta, com a aprovação das medidas, uma economia de 25 bilhões em 10 anos. Os professores serão os mais atingidos com as medidas. Além de mudanças no plano de carreira específico da classe, eles serão impactados por modificações válidas para todo o funcionalismo, como o fim dos adicionais por tempo de serviço e o corte da incorporação de gratificações na aposentadoria. Do lado do governo, a orientação é de que os pais mandem os filhos à escola. A Secretaria Estadual de Educação orienta que, em caso de dúvidas, os pais entrem em contato diretamente com a escola em que os filhos estão matriculados. Por telefone, o presidente do 4º núcleo do CEPER Sindicato, Josemar da Costa, informou que o sindicato fará visitas às escolas em Cachoeira do Sul para conversar com professores e funcionários a fim de fortalecer a mobilização grevista. Vamos agora a uma informação que interessa diretamente a você que é funcionário público. Uma notícia que pode ser boa para boa parte de vocês. O governo do Rio Grande do Sul antecipou para hoje o pagamento previsto para entrar nas contas dos servidores na próxima quarta-feira. A parcela de R$ 700 do salário de outubro dos servidores foi depositada ainda pela manhã. O adiantamento se deve à melhora na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Segundo o governo, esta parcela é para os servidores que recebem acima de R$ 1.700 líquidos. Produtores estão apostando na rotação de culturas para aumentar a renda. Uma propriedade na colônia Maciel, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, está focando no trabalho com o tomate como alternativa da produção de pêssego. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de pêssego do país. São 6 mil hectares plantados. Mas o custo de produção dessa fruta está ficando mais caro e com menos rentabilidade, principalmente para quem fornece para as indústrias. No caso desse produtor, uma série de fatores tem dificultado a produção de pêssego na sua propriedade. Bastante cúmulo de variedades, alguma morte precoce, muitos anos de pomares, então se torna a produção de pêssego por hectare está caindo bastante devido da quebra de produção. 90% da nossa produção é mercado e indústria e tem deixado a desejar. Mauro segue os passos do pai e do avô. Ao invés do monocultivo, ele investe em culturas com diferentes épocas de colheita. O produtor ele procura diversificar porque como ele já tem o mercado, ele quer pêssego, ele quer uva, quer
que é goiaba, outras frutas também. Então, a questão de mercado também. E para preencher os espaços, né, as épocas de trabalho de cada produtor, né. E, obviamente, né, aumentar a sua renda também. As outras culturas cultivadas pelo Schoenemann são a uva e a goiaba, com foco agora no tomate. Eles servem de alternativa ao pêssego e exigem os mesmos maquinários e equipamentos. Plantas de cobertura como a ervilhaca e a aveia são as principais aliadas no manejo dessas culturas. Um pêssego, ele tem uma duração de 10, 15 anos, né? Uma planta de pêssego, e umas casos até 20 anos, né? Mas principalmente esse pomar, quando ele é eliminado, arrancado, a gente não pode colocar o pomar novamente. Então a gente procura botar uma área de tomate ou uma área de uva ou outras culturas que renove o solo, né? Que tenha a questão de rotação de cultura, implantar matéria orgânica, matéria verde e deixar aí, no mínimo aí, uns 2, 3 anos para colocar, nesse caso seria pessegueiro de novo. Isso não é uma exclusividade do Mauro. Aqui no Sul, o foco está no tomate e produtores de pêssego têm buscado auxílio de instituições para estudar opções para diversificação. Que até por pesquisas da Embrapa, o produtor acaba escolhendo algumas cultivares que têm um determinado período de colheita, né? Então, geralmente, aquele produtor que planta o pêssego e que faz esse consórcio com tomate, ele não planta aquelas cultivares que são mais tardias, que aí seria o período de colheita mais para janeiro, final de janeiro. Com relação ao manejo, que a gente tem notado, que a maioria dos produtores preparam a muda em casa e faz o transplante, por exemplo, do tomate na época que é mais apropriada, na época que encerra o plantio ou que as condições climáticas são mais favoráveis, né? Há muitos anos, os tomateiros do Schoenemanns ficavam onde hoje estão os pés de pêssego. Em 2020, Mauro vai começar a plantar 4.000 pés de tomate aqui nessa área. Diversificar um pouco a área. É uma área que tinha mato, né, mato de eucalipto, a gente arrancou e a gente preparou o solo agora para janeiro, escolher umas variedades de tomate para, no caso, de novo, né, para aumentar a renda da propriedade. Além da venda do fruto, a principal vantagem do tomate é a preparação do solo. Então, geralmente, o produtor que planta tomate, até uma cultura que ela é muito rentável, o produtor faz a correção do solo, faz com calcário, com a própria adubação. Então, aquele adubo, por exemplo, que o tomate não utilizou, ele serve para o pêssego. E a gente sabe que o calcário ele tem uma resposta ao longo do tempo. Ele tem até 5 anos que ele consegue agir no solo. Então, a gente nota que aquelas áreas que são plantadas após tomate se desenvolvem melhor principalmente por isso. Porque o produtor já planta numa área que está corrigida, tanto na parte do pH quanto na parte da fertilidade. O tomate é uma cultura que tem recebido mais atenção. Em 2018, representou 30% do consumo de hortaliças dos brasileiros. O objetivo atual dos produtores é poder explorar o mercado in natura do pêssego, continuar a vender para a indústria e garantir o sustento com a rentabilidade do tomate. Muito bom. Muito bom também, agora o nosso bloco de interações. Primeira participação chega aqui pelo Facebook. Abençoada tarde a vocês, cachoeirenses. Quem nos manda essa mensagem é Doremi Moraes. Obrigada, amiga. Adriana Soares também. Boa tarde, uma ótima semana. Também chegando pelo WhatsApp, pelo 51997697129. Mensagens a gente mostra aqui na telinha. Helena Silva, aqui de Cachoeira do Sul, manda abraços para o meu filho Jefferson da Silva, que está fazendo aniversário hoje. Helena, Jefferson, um abração para você. Olha aqui o Jefferson aqui laçando, que legal. Parabéns ao Jefferson aí, felicidades, que Deus abençoe sua vida, tudo de bom, tá? E que seu dia seja super especial. Nasceu hoje de manhã o Valentim, filho do Cristiano e da Andréia, e é o primeiro neto da Seroni Beatriz, que é a nossa colega aqui da TV Novo Tempo, a Bia. Olha só, vovó Babona e o filhote Cristiano com o Valentim. Coisa mais linda, que Deus abençoe, Bia, os pais também. Tudo de bom, que o Valentim seja assim um motivo de muita satisfação e de muito orgulho para vocês a vida inteira, tá? Tudo de bom mesmo. A gente fica muito feliz com essa notícia. Everson Feijão, de Cachoeira do Sul. Estou ligado na programação aqui no Barro Vermelho. Oh, que legal. O pessoal do Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul, tem foto aí. Tá na frente
frente da TV aqui, quando a Thelma Tomás estava lá em frente à Escola João Neves. Obrigada então, amigo, por sua participação, pela interação com a gente. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interações. Nós vamos agora para o intervalo, mas antes, atenção! A seguir, família cachoeirense morre tragicamente no feriado da Proclamação da República. E ainda, Novembro Laranja, nossa equipe conversou com uma fonoaudióloga sobre o zumbido que afeta milhões de brasileiros. O NT Sul volta em 3 minutinhos, eu te espero. 12h30, o NT Sul está de volta nesse iniciozinho de tarde de segunda-feira, início de semana, juntinho com você. E atenção, se você tem um celular pré-pago e está há muito tempo sem atualizar os seus dados, você corre o risco de ter a linha bloqueada hoje. Essa é uma medida da Agência Nacional de Telecomunicações e vale para os clientes de 17 estados, que são eles: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São Paulo. De acordo com a Anatel, menos de 1% dos 91 milhões de celulares pré-pagos estão com pendência cadastral. Mas é bom verificar a sua situação aí, né? O bloqueio faz parte de uma campanha que pretende, segundo a Anatel, garantir uma base cadastral correta e atualizada. O cadastro pode ser atualizado pelos canais de agendamento das operadoras, como call center, e também pela internet. Vamos agora falar da previsão do tempo. Muita gente espera por esse momento, né? Os próximos dias são de sol em Cachoeira do Sul e as temperaturas elevadas atingem todo o estado gaúcho. Vamos conferir. A semana começou ensolarada em Cachoeira do Sul. Segunda-feira de sol com algumas nuvens e sem chuva. Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 33 graus. Na terça-feira, o clima se mantém igual. Sol com algumas nuvens e não chove. Mínima de 17 e máxima de 34 graus. E o tempo deve permanecer assim também na quarta-feira. Dia de sol e nada de chuva. A mínima é de 16 graus e a máxima 33 graus. Confira a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Grande parte das regiões do estado deve ter céu limpo e calor intenso. O tempo aberto com ar seco causou um maior resfriamento durante a madrugada e algumas regiões amanheceram com temperaturas baixas, mas no decorrer do dia a temperatura aumenta. A temperatura mais alta deve ser registrada em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, com previsão de 35 graus. Em Porto Alegre, a máxima é de 32 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 33 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 30 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30 graus. E nós vamos agora ao nosso segundo bloco de interações. Já tem mais mensagens chegando dos nossos telespectadores. Se você ainda não mandou seu recado, eu vou relembrar os nossos contatos, viu? No WhatsApp o número é 51997697129. No Facebook o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Lá no Facebook tem o nosso link ao vivo, está rodando agora para você também assistir o nosso telejornal. Também mande a sua mensagenzinha, também compartilhe com a sua rede de amigos, tá ok? Aqui na telinha, chegando pelo WhatsApp, mensagem da Xana, aqui de Cachoeira do Sul. Manda um beijo para a Emily, ela está completando 15 anos hoje. Alex, Evelyn, Israela e eu a amamos muito. Tá aí o recadinho da Xana, temos uma foto. Tá aqui, parabéns, tudo de bom, um beijo para esse pessoal aí. Obrigado pelo carinho da companhia e também pela mensagem, tá bom? Um excelente início de semana para todos vocês. Heloísa, aqui de Cachoeira do Sul. Quero agradecer a Deus, pois Claire e eu estamos completando 1 ano de casamento hoje. Parabéns, então, ao casal aí, Heloísa e Claire. Que legal. Parabéns, que Deus abençoe cada vez mais essa união, tá? E que vocês sejam sempre muito, muito felizes. São os votos aqui da equipe da TV Novo Tempo. A Receita Federal paga hoje o 6º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário atende a mais de 1.300.000 contribuintes, totalizando o valor de R$ 2.100 bilhões.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, ligar para o Receitafone 146 ou acessar o aplicativo Meu Imposto de Renda. Mulheres estão ganhando mais confiança e um novo sorriso, graças a voluntários que estão reconstruindo o rosto e os dentes de vítimas de violência doméstica. Os tratamentos podem custar até R$30 mil e são financiados por doações e por dentistas. Ana Cláudia Rocha é uma entre as milhões de mulheres que sofrem violência conjugal no Brasil. Em quase todos os casos, os homens visam a boca e os dentes para destruir a feminilidade das vítimas. Com a moradora de uma comunidade pobre na zona norte do Rio de Janeiro, não foi diferente. Dos meus 18 anos até praticamente agora, eu não sorria. Todas as fotos que eu tenho é sempre com a boca fechada. Eu não sorria. Autoestima lá embaixo, vergonha. Não saía porque ficava com muita vergonha. O fenômeno se tornou tão comum que uma rede beneficente de dentistas decidiu reconstruir a dentição e a vida destas mulheres. O projeto Apolônias do Bem já tratou mais de 1.000 mulheres pacientes pobres com a condição de que não voltem a viver com seus agressores. Então, o que a gente faz com esse projeto não só devolver um belo sorriso, mas dar a oportunidade para essas mulheres de sorrir por dentro, de ter vontade de sair daquela situação, de ter uma autoestima elevada, de se sentir mulher novamente. Os tratamentos podem custar R$30 mil e são financiados por doações e pelos próprios dentistas. 16 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência em 2018, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As negras são as principais vítimas. Pelo segundo ano consecutivo, a Maria Fumaça Malé 204 vai iluminar as ferrovias da região sul do país, entre os meses de novembro a dezembro. A locomotiva decorada vai percorrer mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A programação faz parte do projeto Natal nos Trilhos, que contempla passagens de trens iluminados e espetáculos artísticos em 5 estados brasileiros. Na edição deste ano, a iniciativa tem como ponto de partida o município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, na próxima quarta-feira, dia 20. O trem vai passar por Cachoeira do Sul e Rio Pardo no dia 1º de dezembro e deve finalizar o roteiro dia 15 de dezembro, passando por Rio Vermelho, São Bento do Sul e Rio Negrinho, em Santa Catarina. Gente, uma família de Cachoeira do Sul morreu tragicamente neste feriado da Proclamação da República. Está comigo aqui no estúdio a colega e repórter Thelma Tomás, que nos traz mais informações sobre este acidente. Infelizmente, né, Thelma? Não é por um bom motivo que tu estás aqui hoje, mas faz parte, né? Diferentemente da minha última participação ao vivo aqui no estúdio do NT Sul, hoje as notícias não são tão boas. Uma família morreu tragicamente numa colisão frontal entre o GM Cruze em que viajavam e uma caminhonete S10. Faleceu o Rodrigo, que tinha 32 anos, Rodrigo Padilha, a Joenara, de 31 anos, e o filho do casal, o Luiz Eduardo, de 5 anos, ele que é aluno do Totem e que, em respeito à família e luto, não teve nenhuma atividade, nem terá hoje à tarde na escola. E ele também era piazito do CTG Tropeiros da Lealdade. O acidente ocorreu a 450 quilômetros aqui de Cachoeira do Sul, na cidade de Boa Vista do Buricá, noroeste do estado, quando eles estavam se dirigindo à casa da família da Joenara, que é a terra natal dela. E na verdade, o mais triste ainda é que esse feriado tinha sido para eles visitarem a família e contarem que ela finalmente tinha conseguido a segunda gestação que eles planejavam já há 3 anos, né? Essa S10 era conduzida por um senhor de 74 anos, José Orlando Tavares. As
os detalhes do ocorrido e as investigações ainda estão em curso para definir o que de fato ocorreu no momento dessa colisão frontal aí que culminou com a morte da família. Foi bastante chocante, inclusive, porque durante o final de semana a repercussão nas redes sociais foi grande. A invernada mirim, inclusive, do CTG Tropeiros da Lealdade, da qual o menininho era Piazito, que é um título, uma condecoração especial como destaque para garotinho, que é gaudério, como se diz aqui no Sul, que é ligado às tradições gaúchas. E a família, por pouco tempo que já estava em Cachoeira, já conquistou a todos, né? E tinha um grande rol de amigos. Sim, tinha um bom conhecimento entre a comunidade cachoeirense. Ela era proprietária de uma estética, né, a Jolitá. O Rodrigo trabalhava na gerência de uma das unidades da Granol, aqui em Cachoeira do Sul. E o menino, além de aluno do Totem, que é um colégio bastante grande, né, na cidade de Cachoeira do Sul, ainda integrava a invernada, como tu mesmo disseste. Thelma, infelizmente, né? Por hoje é isso? Ainda tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer, em função até de um alerta para quem transita nas estradas, especialmente à noite. Veículos que podem colidir com animais soltos na pista. Aqui em Rio Pardo, no sábado, uma mulher também faleceu, de 48 anos. Ela não teve a identidade divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, mas ela estava na carona de um Celta quando esse colidiu com um cavalo que estava solto na pista e acabou tirando a vida também dessa pessoa de 48 anos. Todo cuidado é pouco quando está no trânsito, todo cuidado é pouco e sempre maneirar muito na velocidade, né? Infelizmente a gente aqui cuida um pouco no que diz respeito a chamar atenção sobre os motoristas, o cuidado com a velocidade, com a atenção, mas também fica o recado para os proprietários de animais terem a responsabilidade e a posse responsável desses animais, não deixarem soltos na pista, porque afinal de contas, né, o risco à vida é constante e, inclusive, o que é de responsabilidade da gente é de responsabilidade da gente. Com certeza. Obrigada, Thelma. Um homem foi morto durante uma abordagem da Brigada Militar de Candelária, região central do Rio Grande do Sul, na noite da última quinta-feira. Segundo nota da Brigada Militar, Carlos José Kolbe, de 27 anos, urinou na frente dos policiais durante a abordagem em ocorrência de perturbação do sossego. Ainda de acordo com a brigada, ele teria entrado em luta corporal e tentado sacar a arma de um policial militar. Outro PM precisou atuar e efetuou o disparo de arma de fogo, atingindo o abdômen do rapaz. Kolbe foi encaminhado ao Hospital de Candelária, mas não resistiu e faleceu. Familiares e amigos de Kolbe protestaram em frente a um posto da Brigada Militar. Conforme o comando do 23º Batalhão de Polícia Militar, o caso vai ser averiguado. Você já sofreu ou sofre com zumbidos? Esse problema atinge milhões de brasileiros e pode ser sinal de perda de audição. Mas boa parte dos casos tem cura. É sobre esse tema que a repórter Gabriela Belo conversa agora com a fonoaudióloga Melissa Camargo para suavizar um pouquinho o NT Sud agora. Chamado de Novembro Laranja, este mês é o mês de combate à surdez e de conscientização sobre zumbido. A fonoaudióloga Melissa Camargo, especialista em audiologia e voz, está em Santa Cruz do Sul para conversar com a gente. Olá, Melissa. Olá, bom dia. Melissa, quero agradecer a tua dedicação, teu tempo, para falar um pouquinho de causas, consequências e também sobre tratamentos. Muito bem. Gabriela, o que eu posso estar falando para as pessoas é que o zumbido aqui no Brasil afeta 28 milhões de brasileiros. O zumbido é multifatorial, tem várias causas. Uma delas é associada à perda de audição ou pode ser por outros fatores, como alterações metabólicas, estresse, fadiga, jejum prolongado, cafeína em excesso. Então, é importante que investigue para evitar esse problema. É um sintoma, né? Então, é a questão de estar investigando para ver da onde que decorreu esse zumbido. Esse zumbido pode ter vários tons, geralmente o que mais irrita são tons mais agudos, como um apito, a cigarra, mas pode ter, por exemplo, um som de cachoeira, pode ter um som de uma televisão fora de sintonia. Então, é um som que geralmente é contínuo, não tem, é diferente de tu estar escutando uma cachoeira e sair daquele lugar, como uma pessoa que tem sempre aquele som consigo. E geralmente é percebido em sons com silêncio, que é mais nítido, mais perceptível. Como que a nossa audição ela funciona? A audição é um dos nossos sentidos, então
ela é importante que tem sons ao nosso redor o tempo todo. São as orelhas que captam esses sons que estão no ambiente, essas ondas sonoras, entra no conduto auditivo, através do pavilhão auditivo de uma das orelhas, faz com que as ondas sonoras se transformem em ondas mecânicas que são percebidas dentro do ouvido, e o comando de tudo isso é o cérebro que reconhece aquele som que está entrando no nosso organismo. É ele que vai dizer que aquele som que a gente escutou é um cachorro latindo, é um ar-condicionado, é uma pessoa conversando, é meu filho me chamando. Nesse mês de novembro, é o mês de conscientização do zumbido e também, né, aí o mês de combate à surdez. Como combater a surdez? Combater a surdez, então, hoje em dia tem também vários fatores que estão associados à surdez. Então, eu gosto de reforçar a questão do ruído. Hoje em dia, fones de ouvido são um dos maiores vilões. Não é o fator de estar escutando fone de ouvido, é o volume que tu está escutando aquele som e o tempo que tu está exposto àquele som. Tanto de equipamentos sonoros, como em indústrias também. Tem máquinas que são muito ruidosas, tem que estar tendo cuidado, tanto no ambiente quanto uma proteção individual. Por exemplo, na indústria, músicos usam protetores de ouvido, o plug ou a concha para estar se protegendo. É essa forma de proteção individual. Quando temos um som muito forte, é importante também, a gente pode estar se afastando daquele som ou baixando o volume daquele som também. Outros fatores que podem causar surdez, alguma alteração hereditária, que também pode interferir, produtos ototóxicos, a questão de dificuldade no nascimento também pode haver alguma perda de audição relacionada durante complicações no parto. Então, também são vários fatores, alterações metabólicas, isso tudo pode interferir a audição da gente. E um dos sintomas que pode se manifestar é o zumbido, que 10 de novembro foi o Dia Nacional de Combate à Surdez, e dia 11 de novembro é o Dia de Conscientização do Zumbido, que é um dos sintomas relacionados à perda de audição. O zumbido seria um sinal de que a pessoa tem algum tipo de problema. É um dos sintomas. Muitas pessoas acham que a pessoa está escutando aquele zumbido que ela está escutando, mas não, é individual. A pessoa percebe esse zumbido, é um sintoma, e geralmente ela começa a perceber no silêncio, quando não tem sons competitivos ao redor. Ela percebe, se manifesta mais presente no silêncio. Então, é um dos sintomas. Então, o que acontece? A gente tem células auditivas dentro das nossas orelhas, a gente tem um número de 2, então tem células auditivas. Então, por algum motivo, essas células auditivas morrem. Uma vez que elas morrem, não tem como recuperar elas. O importante, por isso, então, é a questão de alertar a população para estar cuidando da audição. Uma vez que essas células auditivas morrem, pode ser também relacionado ao envelhecimento, que também células auditivas morrem com envelhecimento, como a pele da gente envelhece, a visão envelhece, a voz da gente envelhece. Essas células auditivas morrendo, as outras começam a trabalhar aceleradas para compensar aquelas que morreram de alguma forma. E isso pode desencadear o zumbido, esse apito, esse som contínuo, pulsátil. Então, é importante investigar, porque tem tratamento tanto para a questão de perda de audição, como para o zumbido também. Só que tem que investigar cada caso, que é casos individuais. A partir de que idade é normal a gente identificar a perda auditiva? Então, hoje em dia, é obrigatório, um dos testes obrigatórios quando a gente nasce é o teste da orelhinha. Então, quanto antes a gente percebe, encontra que a pessoa tem alteração auditiva, tem como estar fazendo o tratamento o quanto antes, para evitar problemas como dificuldade de linguagem, a questão de dificuldade na escola, evitar a depressão. Hoje em dia, a gente sabe que pessoas mais velhas, 50% da população pode até ter relacionado demência em função de perda de audição, por ter a questão do isolamento social, ansiedade, então dificuldade na comunicação. Isso pode até causar demência também, uma vez que não tratada. Então, quanto antes se vê o problema, melhor. E tem recursos para isso. Os recursos que a gente tem são os aparelhos de audição, aparelhos de surdez, ou em casos de perda de audição profunda, tem os implantes cocleares também, em casos específicos. O nosso ouvido, ele produz a cera. Quando que a gente sabe que a produção de cera ela não está dentro do normal, dentro do esperado? Então, assim, a orientação que eu gosto de dar para as pessoas, isso é bem legal que tu comentou, a cera do nosso organismo não é sujeira, é uma proteção do ouvido. Ela protege contra a entrada de insetos, protege contra as mudanças de temperatura, ela é uma proteção do ouvido dessa região que é muito sensível.
A orientação é sempre só limpar até onde o dedo alcança, por fora. Limpar e coçar só por fora, para não, com algum objeto como caneta, cotonete, grampo, empurrar essa cera para dentro. Essa cera em excesso pode ocasionar vários problemas, como infecção de ouvido, que é as otites, pode também ocasionar até o próprio zumbido por obstrução do conduto auditivo. Então, a orientação é só limpar por fora, mas se a pessoa notar que está com sensação de ouvido tapado, está com dificuldade de estar escutando, é importante procurar um especialista, ou um fonoaudiólogo, ou um médico otorrinolaringologista para estar investigando, que provavelmente vai ter que fazer uma limpeza, uma lavagem com o médico, se tiver uma cera em excesso. Ou também o contrário pode acontecer. Tem pessoas que produzem pouca cera, também é importante que procurem um especialista para estar investigando isso melhor, para não causar problemas de audição e afins. Você falou do uso com o dedo e utilizar aquela haste flexível. É correto ou não? Não é recomendado? Então, o recomendado pode até usar, só que só por fora, até onde o dedo alcança. Não precisa ser necessariamente a haste flexível, pode ser até uma toalha depois que saiu do banho, um pano macio, para estar limpando só por fora, não lá dentro, para deixar essa proteção que é importante para os nossos ouvidos, para proteger mudança de temperatura, entrada de insetos, etc. Exames frequentes que devem ser feitos ou não, só devem ser feitos quando a pessoa identifica algo anormal? Quando a gente nasce, hoje em dia é obrigatório, é feito o teste da orelhinha, mas tem o longo da vida da gente. Então, se a pessoa suspeita que está com alguma dificuldade de audição, quais são os sinais? Não estou entendendo o que as pessoas estão conversando comigo, a questão de ter que aumentar o volume da televisão, vários sintomas. Eu pedi para as pessoas repetirem o que está falando, dificuldade de estar percebendo a diferença de sons. Então, muitas vezes na idade escolar, a criança percebe o som, mas não consegue diferenciar sons. Então, é importante, quando suspeitar envelhecimento também, a pessoa envelhece, todo mundo vai perder a audição. Mas se ficar difícil a questão da comunicação, interação com outras pessoas, está procurando recursos que hoje em dia tem. Procurar um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. O exame, tem uma bateria de exames que podem ser feitas. O mais conhecido é a audiometria. Então, se faz esse exame de audição e, uma vez que é detectado algum problema ou não, tem mais exames para estar indicando qual o tipo da perda, o melhor tratamento, etc. Procurando um profissional mesmo. Melissa, ainda te perguntar, você falou de otites e outras doenças, infecções, acabam tendo, né? Principalmente no inverno. Aí, após isso, é normal a pessoa ter ali alguns zumbidos por conta desse processo inflamatório? Pode acontecer o zumbido, mas sempre, como a gente está reforçando, o zumbido é um sintoma. Uma vez que se manifesta o zumbido, investigue se ele começar a ficar com certa frequência, que pode ser o primeiro sinal que está desencadeando alguma alteração auditiva. É a fadiga, é o cansaço das células auditivas do ouvido. Então, é um dos sinais que alguma coisa não está certo. Pode ser por um abuso de som. Por exemplo, eu fui numa festa, escutei, abusei do som na caixa de som, fui num show, fiquei com aquele zumbido. Algumas vezes ele pode permanecer, algumas vezes ele some. Mas se começar com certa frequência, esse zumbido, uma dor de cabeça, essa dificuldade de estar entendendo o que as pessoas falam, investigue, porque pode ser sinal que está desencadeando, está acontecendo uma perda auditiva. Antes da gente encerrar, você falou do fone de ouvido, que a gente precisa cuidar o volume. Qual é a recomendação? Qual é o volume correto para se escutar, para não ter, perda auditiva? Então, hoje em dia, esses equipamentos sonoros estão cada vez mais potentes. Eu sempre falo para as pessoas, não precisam deixar de escutar o som, e indiferente do estilo musical. Pode ser rock, pode ser música clássica, pode ser sertanejo, pode ser funk. É indiferente o estilo musical. A questão é o volume que tu está escutando e o tempo que tu está exposto àquele som. A unidade de medida do som se chama decibéis, ou também conhecido como decibéis. Então, quanto mais decibéis, menos tempo eu posso ficar exposto a esse som. Por exemplo, tem médias de sons. Foi feito que uma média de som dos fones de ouvido hoje entre os jovens é de em torno de 100 decibéis. Esses 100 decibéis eu posso escutar só 15 minutos para não afetar minha audição com uma perda de audição definitiva. Então, o que eu posso fazer? Hoje, os aparelhos
de celulares, eles avisam, quando eu estou escutando o fone de ouvido, tem um sinal ali. A partir daquele volume vai prejudicar a sua audição. E também recomendam não passar daquele sinal, ou também recomendo que não passe da metade do volume do celular para estar escutando, para não afetar a tua audição. Então, é o tempo que tu está escutando aquele som e o volume que tu está escutando que pode prejudicar a tua audição. Melissa, quero agradecer a tua participação, dizer também que eu acho que é importante, claro que estamos no Novembro Laranja, mas essas orientações elas são válidas durante todo o ano. A conscientização, o alerta de todas as pessoas, o cuidado com os seus próprios sentidos aí. A Organização Mundial de Saúde, Gabriela, colocou a surdez como das 5 prioridades para esse século. Então, não é só a questão do indivíduo, é a questão da poluição sonora no ambiente também. Hoje em dia, a gente está em restaurantes que tem um som de uma caixa de som, as pessoas estão conversando alto, estou na rua, caixa de altos-falantes. Então, é uma das prioridades a questão da surdez, porque não tem idade para ter perda auditiva. Hoje em dia, cada vez mais os jovens com perda de audição. Tem o processo de envelhecimento, que todo mundo vai envelhecer a audição, mas hoje em dia, cada vez mais os jovens com problema de audição em função desses equipamentos sonoros, sons no ambiente, etc. Então, o importante do alerta, que é sempre importante prevenir e evitar problemas, que esse é o nosso intuito dessas conscientizações, como, por exemplo, essa ação do Novembro Laranja, que é o de conscientização do zumbido e reforço de surdez também. Agradeço você ter parado um pouquinho aí com seus atendimentos no consultório em Santa Cruz do Sul para poder conversar com a gente e alertar. Muito, muito obrigada, Melissa. Eu que agradeço a oportunidade. Procurem especialistas quando suspeitarem de zumbido, que está se manifestando com frequência, a questão da audição também, dificuldade de estar entendendo, a questão da leitura, uma criança que começa a falar mais tardiamente. Procurem para evitar problemas maiores na linguagem, na comunicação e na qualidade de vida de vocês, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Procurem um médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo quando necessário. Bom trabalho por aí. Obrigada, Melissa. A Melissa ela é especialista em audiologia e voz e é fonoaudióloga, ela atende em Santa Cruz do Sul, conversou com a gente à distância. Eu volto com você. Obrigada, Gabriela, e importantíssimas informações aí, dicas. É só executar, hein, gente? Chegando aqui pelo Facebook, nosso último bloco de interações, começando com o Cláudio Machado. Que calor! Bom dia, tá quente mesmo. Viviane Carvalho, boa tarde, uma ótima semana para você também, Viviane. Também chegando pelo WhatsApp, mensagem do Vitório, aqui de Cachoeira do Sul. Manda um beijo para minha mãe, Adriana. Vitório, Adriana, um beijo para você, o Vitório tá mandando, e a gente também aqui da equipe do NT Sul, tá? Obrigado pela companhia. Irene, aqui de Cachoeira do Sul, mames de 92 anos e eu assistindo o NT Sul diariamente. Que legal, Irene, obrigado pela companhia aí, pelo carinho. Aqui, ó, mames de 92 anos, obrigada, querida, obrigada mesmo, a gente fica muito feliz com a sua companhia, muito feliz de estar aí na sua casa todo dia ao meio-dia, levando informações e convivendo um pouquinho com você, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que sempre se ligam aqui na TV Novo Tempo. Vamos encerrar o NT Sul de hoje? Segunda-feira está começando a semana, ou melhor, recém estamos começando a semana nessa segunda-feira, né? Você pode acessar nossas reportagens de hoje no nosso site, é só acessar novotempo.com/NTSul. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook, no endereço facebook.com/TV Cachoeira, para receber sempre as nossas notícias. Eu volto amanhã com mais informações para você. Acompanhe agora o programa Bíblia Fácil. Tenha uma excelente, especial e abençoada tarde de segunda-feira, uma semana também super especial. A gente se vê. Tchau, tchau.